Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Meus irmãos, desde já eu quero trazer uma palavra para vocês, que a qual está escrito na carta do nosso apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabemos que o povo, quando nós não conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador das nossas almas, nós estamos afastados e destituídos da glória de Deus. Mas nós precisamos da glória de Deus para que Cristo reine em nosso coração. O apóstolo São Paulo vai nos falar no capítulo 3, no versículo 23 de Romanos, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. Eu preciso da glória de Deus, você precisa da glória de Deus. Porque o pecado ele veio ao mundo através de Adão e Eva ter comido daquela fruta do jardim do Éden, do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus tinha ordenado para que eles não comessem. Mas a Eva, em vez de ouvir a palavra de Deus, ela ouve a palavra da serpente, que é acima da palavra de Deus. Então, a partir daquele momento que Eva come daquele fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal, ela dá um pedaço para seu esposo e ambos comem aquela fruta. E aí, até então, o povo estava longe, estava distante da presença de Deus, estava destituído, estava precisando da glória de Deus. Então sabemos que Adão teve dois filhos, um chamado Caim, que é o primogênito, e o outro chamado Abel. Caim, ele fez sacrifício para Deus, mas sacrifício daquilo que não tinha utilidade para Deus. Já Abel fez um sacrifício da gordura do cordeiro, e um sacrifício bem sacrificado para Deus, com melhor, aquele cordeiro sem mácula, sem mancha. E Caim queria fazer um sacrifício para Deus, um sacrifício do campo, de frutas, que é algo que pega lá no campo e não tem esforço, não é algo que agrada ao Senhor, aos olhos de Deus. Então sabemos que o povo estava afastado da glória de Deus. Então Adão e Eva, eles fazem um sacrifício, o seu primeiro sacrifício. Eles apresentam um cordeiro sem mácula e sem mancha para Deus. E Deus recebe o sacrifício de Adão e Eva, igual recebeu de Abel. Então direto eles faziam um sacrifício para Deus perdoar os pecados deles. E aquele sacrifício foi seguindo até nos tempos de Jesus, que o povo fazia sacrifício para perdoar os seus pecados. Mas na época de Jesus, o sacrifício de cordeiro, de animais, esse sacrifício já não valia mais, porque o maior sacrifício que Deus fez por nós foi enviar seu Filho Jesus, o único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus morreu na cruz do Calvário. E antes de ele morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E o véu do templo foi rasgado, de cima e embaixo. Para mim, para você ter livre acesso a Deus, para nós pedirmos perdão pelas nossas falhas, nossas iniquidades, nossas transgressões. Porque não precisava mais de nós fazermos sacrifícios com cordeiros, com animais, com pombas. Não precisava mais, porque Jesus, ele é o próprio sacrifício. Jesus, ele é o próprio Deus. A Bíblia nos fala que Jesus é a propiciação entre o homem e Deus. Nós vamos até Deus por intermédio de Jesus. E sabemos que o salário do pecado, ela é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é benigno. Deus, ele é qual que ele fez a humanidade, e ele não sente prazer na morte do ímpio. Jesus, ele não sente prazer na morte do ímpio. Jesus, ele deu um livre arbítrio de mim, de você e a ele. Ele deu um livre arbítrio, nós escolhemos ele ou o diabo. Aí você me fala, mas se Deus ele fosse tão bom, ele não criaria o inferno. Ele criou o inferno, foi para o diabo e seus anjos. Jesus, em momento algum, ele proibiu você de ir até ele. Jesus, em momento algum, ele proibiu você de morar nas mansões celestiais. Eu sei, meus irmãos, não te julgo, não é fácil ir para a presença de Deus. Porque só quem esteve desviado, quando eu dizia há 10 anos atrás, é difícil voltar para a presença de Deus, não é fácil, eu não te julgo. Mas pois seu Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. A única coisa que eu me arrependo na minha vida é de não ter ido para a presença de Jesus há mais tempo. Mas graças a Deus que eu fui para a presença de Jesus há tempo, porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele me ama. Para que amor maior do que esse de Deus mandar seu único filho? Será que você teria coragem de matar o seu filho por amor dessa humanidade pecaminosa? Você não teria coragem. E o próprio Deus deu o seu único filho, que era a única solução para Deus salvar a humanidade. Não tinha outra solução. Então Deus entrega o seu único filho. E Jesus, ele vai até o matadouro como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda para o matador. E o povo não dá valor na salvação. Nós temos que dar valor à salvação. Porque a salvação, só você vai ter tempo de arrepender, é só nessa vida. Na vida futura você não tem tempo de arrepender. Porque o amanhã não nos pertence. Nós temos que ir para Jesus agora. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes você está achando que não é fácil você ir para a presença de Deus, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Às vezes você fica angustiado, triste, não acha solução, você olha para um lado, você olha para o outro e só vê problemas. Mas vai para Jesus. Com Jesus você vence os problemas. Não estou falando que com Jesus você não tem problema. Você tem problema. Mas com Jesus é alegria. Com Jesus, quando você está angustiado, triste, abatido, você vai para a igreja, você refrigera quando você ouve um louvor, uma palavra bem explanada. Quando você ora, dobra os seus joelhos ao Senhor. Quando você confia em Deus, Deus entrega essa bênção para você. Meus irmãos, vamos ficar firmes na presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos de ruim ou bom com Deus.
Aquelas coisas que fizemos de bom, nós vamos ser julgados no tribunal das obras. E as coisas que fizermos de ruim, nós vamos ter que prestar conta com Deus se nós não se arrependermos. Mas Jesus, ele é tão bom, que ele é o único caminho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Deus que a qual eu sirvo, você serve. Que ele nos dá um mandamento que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Assim nós precisamos. Nós obedecemos o mandamento de Jesus. Porque se nós amarmos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus, nós amamos o nosso próximo e obedecemos os mandamentos de Deus, que está resumido em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós vamos estar amando, obedecendo, dizendo os mandamentos de Deus. A palavra de Deus é escrita em Romanos, capítulo 8, versículo 31, versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 4, a parte B: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E no versículo 31, a parte B: se Deus ele é por nós, nada é contra nós. Se Deus é por mim, se Deus é por você, nada é contra você. Às vezes você me fala: mas eu não dou conta de ir para Jesus, eu não dou conta de abandonar os vícios, eu não dou conta de abandonar a prostituição, as coisas errôneas. Mas saiba de uma coisa: vá do jeito que você está, que Jesus ele vai te libertar. Quando Jesus ele chamou Pedro, ele não estava preparado para ser um apóstolo, o pastor da igreja. Pedro ele só foi preparar, Pedro ele só ficou preparado depois de 3 anos que ele andou com Jesus, que Jesus aparece. Pedro aparece aí na beira do lago, diz: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. E Jesus fala para a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: o senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. E Jesus fala: vá e apacenta as minhas ovelhas. Até aí Pedro não estava preparado, mas a partir do momento que Deus teve em conta, pediu para Pedro apacentar as ovelhas, Deus preparou Pedro. No momento certo, Deus vai te preparar, meu irmão. Não importa o pecado que você cometeu, se você matou, roubou, porque Jesus ele veio para os doentes. Os doentes precisam de médico e os sãos não necessitam. Mas sabe de uma coisa? Que Deus ele é bondoso, Deus ele é misericordioso. Porque nós pecamos, nós pecamos e destituídos estávamos nós pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus agora, porque amanhã não nos pertence. Tá aí essas palavras que nós vamos ser praticando essa palavra. Vamos amar nosso próximo, vamos orar, vamos vigiar.